vem à tona apenas a questão da polícia militar, quando se vai cobrar algum tipo de medida, enfim, de mudança, é sempre em relação à polícia militar. Então, não estaria já na hora da gente pensar a segurança pública, pensar outras questões ligadas à segurança pública, em vez de apenas a questão de polícia? Só isso. Teu nome? Letícia. Eu sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal. Mais uma, né? Vamos fechar com a tua. Boa noite a todos. Professor Cândido, meu nome é Paulo Vivo, sou da ESP, faço parte do Sistema de Segurança Pública. O professor falou em ciclo de polícia, né? No Brasil, a gente sabe que nós temos uma polícia judiciária, responsável pela investigação dos crimes, né? Depois que eles ocorrem. E temos uma polícia administrativa, que é o papel da polícia militar, de policiamento ostensivo, né? E esses papéis, vamos dizer assim, teoricamente são bem distintos, né? Na prática, a gente vê outras questões relacionadas a isso, né? Um órgão entrando dentro da atribuição de outro, coisas específicas em relação a isso. Mas já que o doutor falou em ciclo de polícia, o que seria ideal para a realidade brasileira, né? Quando a gente se refere a ciclo de polícia, um ciclo completo de polícia, o ciclo incompleto, o que seria ideal para a nossa realidade social? Só isso. Com o Claudomiro, nós fechamos as perguntas, né? E os palestrantes sintam-se à vontade para iniciarem seus comentários. Pode lá falar. Bom, eu vou começar da OAB. Eu penso que a OAB ela não tem essa força, não. Ela tem até legitimidade. Ela tem capilaridade, porque ela está no Brasil inteiro, tem muita legitimidade, mas eu penso que, como essas questões envolvem o próprio Estado, sem uma política de governo, não se faz. Não se faz, não tem como. Eu sugeri algum tempo atrás que isso fosse feito aqui pela Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa sentasse e tentasse conversar, logo que estavam se criando os juizados especiais, a Assembleia negociar para que o policial, quando prendesse alguém em pequenas causas, levasse para o juiz decidir na hora, como é feito na maioria dos estados, não tem o que você esperar, fazer na hora. Então, eu acho que nós estamos fazendo isso. Mas não há seriedade. Então, essa falta de conectividade entre a polícia e o Ministério Público, do Ministério Público e o Poder Judiciário é muito grave. O significado é nós não temos uma política de segurança pública. É claro que a polícia de segurança pública não é só polícia. A Letícia, né, falou que era da polícia. Não é só polícia. O problema é que a percepção estética que você tem de segurança pública é com a polícia. É ela que chega primeiro. Quando você é vítima de um assalto, você não vai imaginar que um juiz vai chegar lá para lhe proteger. Você quer a polícia. Então, essa percepção estética é que faz com que você jogue na polícia a primeira reclamação que você faz. Então, mas é óbvio que nos países onde o problema foi resolvido, a Argentina, há 12 anos atrás, ninguém andava na rua, você era assaltado. Hoje você pode sair com as crianças, não tem problema nenhum. Foi resolvido. França, a Grécia está quebrada, mas não tem violência urbana, porque tem uma polícia que funciona, tem um ministério que funciona e tem a justiça que funciona. Ué, e assim as coisas estão funcionando. Nós não temos sistema penal, mas está tendo esse mesmo sistema. Quer dizer, aí você olha, e depois que a pessoa entra no sistema penal, alguém perguntou, e não é mais um problema de segurança pública? Mas também quando você entra numa delegacia, você pensa que está funcionando? Não está. Não tem policial para fazer isso. Não tem. Nós precisaríamos fazer segurança pública. É caro. Sempre foi caro. E o Estado precisa ter dedicação para isso. Os policiais, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi. Por que um delegado, quando chega no fim da carreira dele, não está ganhando igual um desembargador? Por quê? Às vezes os dois nunca mais estudaram, fizeram um curso, desse bacharelado.
cara terminou o bacharelado, o desembargador passou do concurso para juiz e foi lá de promoção, o delegado da mesma forma. Nunca mais ele fez uma especialização, nunca mais estudou. Mas é o fim da carreira dele. Em qualquer país do mundo a diferença vai ser muito pequena. Aqui ela é imensa. Como se o trabalho de polícia não fosse difícil. É difícil, é árduo, mal compreendido muitas vezes. Mas nós precisamos continuar cobrando da polícia. Até porque a atividade dele faz com que ele seja vulnerável. Mas tem que dar conta do seu trabalho. Tem que ter reconhecimento. Qual é o programa que o Ceará tem de qualificação dos policiais nos últimos 50 anos? Eu exagerei, mas é verdade, não tem. Não tem. Nos últimos 50 anos não tem. Eu conversei com várias autoridades e disse, olha, se vocês quiserem, eu posso fazer cursos na faculdade de Direito, de especialização, que são cursos menores, para pessoas que estão um pouquinho de direitos humanos, direitos fundamentais, de processo, para evoluir com essas novas tecnologias. Não houve interesse por parte de ninguém. Para dizer que não teve ninguém, a Polícia Federal tem interesse, nós estamos dialogando com a Polícia Federal. Mas do Estado não houve esse interesse. Bom, e eu queria falar aqui rapidamente sobre aquela questão que foi colocada aqui. A sociedade está ficando feliz quando alguém mata, né, o bandido e tal. Sabe o que acontece? A segurança pública do Ceará não foi privatizada. Está privatizando. Quem é que mora em prédio aqui que não tem segurança? Quem é que não tem segurança? Quem é que não tem segurança aqui? Todo mundo tem segurança privada. Eu, há algum tempo atrás, eu fui conversar com um subsecretário de Segurança Pública, ele virou para mim e disse, no debate do Canal 5, ele disse, por exemplo, o assalto das farmácias diminuiu significativamente. Eu digo, secretário, sem fraude no diálogo. As farmácias criaram segurança privada. Estão aí falando agora um grupo de extermínio nas farmácias, porque privatizou a segurança. É a mesma coisa, você está falando da farmácia, eu vou lhe ajudar. Nos postos de gasolina está do mesmo jeito, foi privatizado. E os condomínios, as residências? Qual é o prédio aqui que não tem uma segurança armada? O contingente hoje de segurança privada é muito maior que o das polícias. E o pior é que boa parte é informal. Boa parte é informal. O condomínio compra um revólver ali na Lagoinha e bota lá um cara desarmado, na verdade ele está com 38 na cintura, sabe nem usar. Mas é assim que está funcionando. 6 por 1. 6 por 1. Quer dizer, vocês estão vendo como nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Eu não vejo a curto prazo. E assim, eu não vejo. Primeiro, assim, nós tínhamos que ter um programa assim, que pudesse acompanhar, desde o momento em que você tem uma ação na delegacia até o julgamento, o trânsito julgado daquela sentença. Nós tínhamos que ter um mecanismo mínimo de aferição do andamento desse procedimento. Mas, na verdade, isso aí nem a sociedade está interessada. Eu acho que tem um problema de cultura nosso aí que realmente é muito grave. Ou seja, e a gente não discute isso, ninguém se revolta, quando o processo some, pistoleiro é solto e pau. Eu me lembro quando o Marinha, que estou falando dele porque é emblemático aqui no Ceará, quando ele foi colocado em liberdade condicional, livramento condicional, melhor dizendo, tinha cumprido uma parte da pena, e eu ficava olhando assim, mas isso é um desrespeito. O cara matou aí à vontade, do jeito que quis. Aí o cara passa 16 anos preso e já está em liberdade. Isso é uma afronta a qualquer país minimamente civilizado, pelo amor de Deus. Sabe, mas porque a lei nada, pô, ninguém aplica a lei, se aplica a interpretação da lei. O problema é que o cara virou celebridade. No Brasil ainda tem esse detalhe. O cara, o Marinha, se tornou celebridade. E depois, eu até conversei isso com o Ricardo há algum tempo atrás, e depois ele passou a comandar um grupo de roubo de gado, aqui perto de Fortaleza. Ele assaltava de preferência ali pelo Horizonte, Cascavel. Tinha um grupo que assaltava para ele. Mas é claro que, do ponto de vista dele, ele dizia, mas pô, matei tanto, já estou solto, não teve problema nenhum, por que eu vou? Então, na verdade, eu acho que tem alguma coisa para mim, não, né? Era basicamente isso, também já vai passar da hora. Bom, eu acho que é a minha última intervenção, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, foi muito interessante, né? Discutir isso aqui com vocês, realmente é um tema difícil, né? Cada um tem um ponto de vista diferente.
Eu sei que no fundo, nós não temos segurança. O certo é que cada um tem que fazer a sua, sair daqui, entrar no carro blindado e ir para casa. Essa que é a verdade que ele está vivendo. Isso é uma vergonha, a pessoa ter que andar numa cidade civilizada como Fortaleza, dentro de um carro blindado. Isso é uma falta de vergonha. Nós temos que reagir a isso. Nós temos uma liberdade de viver, gente. Pelo amor de Deus, você não vai para um restaurante, você fica com medo de ser assaltado. Aqui todos vocês vão chegar em casa e vão ter no prédio um guarda armado. Bom, muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui com participando desse debate. Boa noite, obrigado. Olha, para mim, assim, restou o seguinte, essa discussão sobre a maioridade penal, tá? Eu acho, para mim, que não é solução, tá? Você diminuir a maioridade penal. A pessoa que fez está aqui ainda. Essa questão da maioridade penal. Eu acho que nós temos que, de certa forma, enfrentar de uma forma direta todo esse envolvimento que o jovem tem com o mundo do crime. Eu acho que isso aí várias pessoas já disseram. Você está numa escala decrescente dessas maioridade penal, você vai chegar aonde, né? E outra coisa, você tem que trabalhar, de certa forma, essa questão dos presídios. Eu acho que enquanto a gente não puder enfrentar essa situação dos presídios, nós não vamos encontrar nenhuma solução de recuperação dessas pessoas. E hoje os centros mesmo de reabilitação, né, os centros educativos, eu acho também, não sei se alguém aqui já conheceu, por exemplo, eles também não recuperam ninguém, né? É uma situação, é um mundo, de certa forma, se os presídios dizem que é um curso já de pós-graduação, né, na criminalidade, os centros de reabilitação também são, né? Eu acho que é muito interessante ver uma questão de que poderia, eu não sou tão fechado que o Estatuto da Criança e do Adolescente não passe por nenhuma mudança. Pode passar, né? Vamos enfrentar, trabalhar. Tá? Mas para mim a questão não está dada pela questão da diminuição da maioridade penal, porque essa questão sempre ela é colocada nos momentos mais de pânico mesmo, né? Como foi colocada, eu acho que a primeira vez, foi você mesmo, né? Questão do pânico, né? Então, por exemplo, assim, depois do assassinato daquele garoto lá no Rio de Janeiro, o João Hélio, aí então tem que discutir a maioridade penal. Depois de outro assassinato, discutir a maioridade penal. Então, eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter, de certa forma, maturidade para ver. E quando as pessoas colocam, não, mas é porque nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países X, a pessoa com 10 anos é condenada. A realidade social de lá é muito diferente da nossa. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar, porque também lá a realidade de julgamento é bem diferenciada, tá? Eu acho que não é solução nenhuma a questão da maioridade, da diminuição da maioridade penal. A questão, por exemplo, do Exército, eu concordo, você é um doutor nisso, né? Você que entende bem mais do que eu, pelo menos, aqui, tá? Mas é interessante, o que eu aponto é que a gente vai ter que partir para uma questão de uma mudança de mentalidade. Então, enquanto a polícia militar, ela for realmente uma força auxiliar do Exército, ela não tem nem autonomia. Eu inclusive dizia até para eles mesmo, para os policiais militares, para vocês era interessante até vocês cortar esse cordão umbilical, vocês inclusive terem autonomia de atuação e vocês definirem determinadas situações, porque a atuação do Exército é bem diferenciada de uma polícia militar, né? Em termos de prática, de segurança, é muito diferenciada. Então, nesse sentido é que eu acho que a gente deveria também trabalhar preservando, pode-se preservar esses dois grandes pilares que eles colocam, a questão da hierarquia e da disciplina, mas para mim eu acho que hoje hierarquia e disciplina para o Exército, para a Polícia Militar não está resolvendo o problema. Eles têm uma questão de disciplina que para mim não é uma disciplina que a sociedade está querendo. Para mim é muito mais importante você analisar, é uma prática policial, que disciplina ocorreria num momento de uma prática policial. Hoje, a máxima que nós temos é abuso de poder, né? Sempre você classificou como abuso de poder, você resolveu. Então, eu acho, primeiro, quebrar esse cordão umbilical com o Exército, em termos de deixar de ser uma força auxiliar e trabalhar com a desmilitarização, de ver o que é bom, o que é que você coloca nesse lugar
dessa militarização que existe. Porque a questão da hierarquia para a polícia militar, eu fiquei muito impressionado com a questão eles têm uma subordinação, eles não têm uma hierarquia como nós temos na universidade. Eu dizia para ele, o reitor da minha universidade pode até não ser professor titular. Eu sou professor titular da UFC, o reitor pode não ser, mas ele é meu reitor. Eu devo a ele. Né? O chefe do meu departamento pode ser até meu aluno, né, Eduardo? Mas ele é meu chefe de departamento, eu sou subordinado a ele. Tá entendendo? E é nesse sentido que a gente pode avançar. E na polícia não. Na polícia você tem o ajudante de ordem, que é um dos maiores absurdos que tem. Uma pessoa que atende o seu celular. Eu fazia de propósito, eu ligava e dizia assim, não, mas eu liguei errado, então, porque eu liguei para o coronel e tal. Não, mas o celular é dele. Não, mas se o senhor atendeu, o celular não deve ser dele. Não, mas... Então, uma pessoa que fica atendendo um tenente, né? Atendendo telefone, abrindo a porta, né? Levando a bolsa dele, a sacola dele. Então, eu acho que nesse sentido, essa questão, hoje nós na Polícia Militar, é que tem que ser modificada. E nesse sentido está muito colado a essa questão da militarização. A questão de você não poder ter nenhum nível de reflexão. Eu ia na sala de aula discutir com as pessoas, porque a minha prática na universidade é essa, discutir. Vocês estão satisfeitos, estão gostando do curso? Chegava um policial para mim e disse, doutor, o senhor não pode fazer. Mas por que eu não posso? Não, porque o senhor tem que dizer que tem um diretor que é responsável pelo ensino aqui. Eu vou saber como é que, se eles estão satisfeitos, a gente poderia melhorar o curso. Que é isso que a gente faz na prática universitária, é isso, né? Então, é esse princípio que eu acho que a gente poderia ir quebrando. Tá, mas não precisa jogar tudo na lata do lixo, não. Vamos ver o que é que se recupera. Mas eu acho que essa que está aí não está satisfazendo nem a nós, que deveríamos ter uma segurança total, nem a eles, que são vítimas, às vezes, muito disso. A questão, por exemplo, dessa hierarquia de oficiais para soldado é outra coisa que é um absurdo continuar dessa maneira, né? Os soldados são soldados, né? É igual aquela questão quase da Ribeiro, né? O Brasil não deu certo porque o Brasil foi formato de negro é negro, né? Branco é preguiçoso, né? E índio é preguiçoso, né? Então aquela trocadilho que se é feito, né? Então acho que nesse sentido, eu acho que a gente deveria enfrentar para tentar trabalhar essa mudança de mentalidade mesmo, tá? Eu acho que é por aí mesmo. Só uma coisa, doutor, a questão do plano de qualificação, até que houve. A Senasp, né, tem um grande plano de qualificação. Até a Universidade Federal do Ceará foi qualificada para dar esse plano. Nós inclusive, aqui já, acho que temos 3 ou 4 cursos, foi muito interessante, mas que o senhor tem razão, assim, que nunca foi colocado isso como uma questão fundamental para a própria Secretaria de Segurança Pública. É um curso, inclusive, que nós damos de especialização aqui de 1 ano, envolvendo todo o setor de segurança, viu, Rodrigo? Inclusive, por isso, você tinha saído, né? Eu acho que, para mim, o presídio tem que fazer parte de toda a formação do quadro da política de segurança pública. Inclusive, foi uma luta nossa, como professor aqui da universidade, para que a gente envolvesse todo tipo, inclusive agente penitenciário. Então, era agente penitenciário, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive na última até Guarda Municipal nós colocamos. Então foi um grande plano, é um plano inclusive nacional, né? Que é muito interessante. Nós agradecemos a presença dos professores César Barreira e Cândido Albuquerque e de todos vocês que contribuíram para o debate do Observatório de Políticas Públicas. Boa noite para todos.